Pessoal, tudo bem? Deixa eu te perguntar, o seu score está baixo? Você gostaria de aumentar o seu score rapidamente seguindo um passo a passo simples? Bom, o Guia do Score é um passo a passo detalhado criado por um dos melhores especialistas em análise de crédito de grandes bancos e que vai orientar você a conseguir aumentar o seu score e poder voltar a ter crédito como sempre quis. Esse é o único guia que você precisa para conseguir sair de um score de risco para um score confiável e conseguir o crédito que precisa no mercado para fazer o que desejar, como ter um cartão de crédito, financiar um imóvel, um carro ou outro bem que você tanto sonha. Mas ele não revela só como você ter um score alto, como também mostra exatamente o que fazer para nunca mais ter qualquer pedido de crédito negado. Para acessar o guia, é só clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Mas eu não sei se ele vai ficar no ar por muito tempo, então para você não perder a chance de ter um score alto, não demore muito para acessar o site. Mas a gente não pode esquecer que do outro lado tem o time do Flamengo que está se acertando e que não tomou conhecimento, né? Fez a sua parte e atropelou o Corinthians, né, Eugênio? O Flamengo indiscutivelmente é um dos melhores times do Brasil, se não o melhor. Até brinquei ontem, né, que semana passada eu estava achando que estava maluco, né? A gente na sexta-feira fez essa questão aqui, né? Eu pedi para ouvir a opinião do Savoia primeiro, né? Porque eu estava achando que era o único que estava enxergando que o Flamengo é um time que viveu uma semana de muita turbulência, semana passada, né? Com vários jogos, um atrás do outro, vários desfalques, vários problemas, e ainda assim conseguiu manter um padrão de jogo, ganhou 4 de 3 jogos que disputou no período de 8 dias. Né? Ganhou 3 de 4 jogos que disputou no período de 8 dias. Um aproveitamento sensacional. A vitória de ontem do Flamengo, especialmente pelo placar, como foi? Ela se deve a alguns fatores. O primeiro deles, o fato de ter feito o primeiro gol. Coisa que não aconteceu contra o Bragantino, não aconteceu contra o Goiás, nem contra o Vasco, os 3 jogos anteriores do Flamengo. Quando você sai atrás para um time cansado, desgastado, é mais difícil, né? O adversário se tranca, né? Não foi o caso do Corinthians ontem, né? Mas foi o caso do Bragantino, do Goiás, do Vasco. O adversário se tranca, o time bloqueia os espaços e você tem mais dificuldade para conseguir chegar ao gol. Natural. Não foi o caso ontem. O Flamengo fez o primeiro gol, então o Corinthians não podia se retrancar. Deu mais espaço ao Flamengo. E depois do segundo gol, deu muito mais espaço ao Flamengo, porque fez substituições, todas elas ofensivas, o Corinthians, deixando a defesa muito exposta. E aí, com a defesa exposta, o Flamengo, que é um time que tem muita qualidade técnica, soube aproveitar os espaços e construir a goleada. Eu acho que é simples dessa forma. O futebol se a gente olhar, né, com muita atenção, né, e souber analisar, ele diz muito dentro de campo, né, para a gente poder perceber o que está acontecendo. Outra coisa que ajudou muito o Flamengo ontem, o gramado. O gramado que dá velocidade à bola, que não tem irregularidade. No Maracanã, a bola vai saltando, né, os obstáculos, vai quicando assim, porque o gramado está muito irregular. No Corinthians, não. Então, o passe saía, o passe rasteiro em velocidade, girando de um lado para o outro, saía com muita fluidez. Isso ajuda muito. Então, essas questões todas aí foram decisivas para que o jogo do Flamengo entrasse, como acabou entrando, né? Funcionou, rendeu. É assim, é o futebol, tem que saber fazer a leitura. O time vinha jogando, vinha dominando as partidas, vinha tendo mais posse de bola, estava falhando muitas vezes na finalização, né? O jogo contra o Goiás, o Flamengo teve 30 finalizações para fazer 2 gols. E ontem a coisa fluiu. Mas fluiu por isso, porque o Corinthians deu espaço, porque o gramado ajudou, porque o Flamengo fez o primeiro gol. Circunstâncias que vão possibilitando o placar aumentar. Eu acho que o Flamengo foi melhor o tempo inteiro, já tinha feito um gol anulado logo no início, aquela bola que saiu, e ganharia o jogo de uma maneira ou de outra. Mas o placar acabou sendo dilatado por isso, porque o Corinthians foi pro jogo, porque o Flamengo saiu na frente e teve espaços para trabalhar. É um bom time, vai disputar o título, vai disputar tudo que está jogando aí e mais uma vez ficou provado isso ontem, né? O Flamengo está no caminho certo, num caminho que tomou outro rumo depois da goleada sofrida por Del Valle. A verdade é essa, o Flamengo se reconstruiu desde aquela derrota, entendeu que precisa ser um time mais equilibrado. Ontem ainda sofreu, há coisas a evoluir. Bola aérea ali na defesa do Flamengo, o Corinthians deitou e rolou. Obrigou o Hugo, excelente goleiro do Flamengo, Hugo, a fazer algumas grandes defesas. Ele que falhou
ao sair mal do gol no lance do gol do Gil, mas o que ele fez de certo supera de longe, né, aquele erro. Mas é isso, é um Flamengo que claramente tem evoluído, tem melhorado, e o placar de ontem serviu para corroborar isso. Do Flamengo. E o Savoia, uma das dúvidas, né, uma pergunta frequente da torcida do Flamengo, até nas redes sociais, é se o Domi já acertou esse time do Flamengo finalmente. Você acha que agora o Flamengo está mais próximo daquele rendimento do ano passado, aquele rendimento especial de 2019, que levou o Flamengo a conquistar todos os títulos que conquistou, Savoia? Olha, Álvaro, nem acho que seja o Domi. Eu acho que os jogadores do Flamengo, quando o Flamengo perdeu o Jorge Jesus, e não perdeu só o Jorge Jesus, perdeu a comissão técnica inteira. Então o grupo lá ficou a Deus dará. Quem deu os treinamentos, quem cobrou os jogadores. Então eu nem acho que o problema era a mudança de esquema tático, né? Da forma de jogar, aquele sistema posicional, menos marcação, pressão no campo adversário. Aliás, que sorte teve o Corinthians, hein? Se o Flamengo marca pressão, não sei se seriam só 5, viu? Mas eu não acho que é esse o problema. Acho que os jogadores do Flamengo, além de terem entendido melhor o que o Domi quer, eles entraram em forma, né? Apesar do cansaço, você percebe que os jogadores, tecnicamente e fisicamente, melhoraram muito, porque você pode ter técnica, mas se você não está bem fisicamente, você não vai ter tempo de reação para impor sua técnica. Então, acho que o condicionamento físico do time cresceu, evoluiu, e, claro, o sistema tático também passou a ser melhor compreendido e melhor executado, entendeu? Acho que foram as duas coisas. O sistema tático mais repetido e a condição física dos jogadores, né? Porque o jogador bem fisicamente, ele pode usar melhor a técnica, né? Quando ele está cansado ou sem força, sem explosão, ele não consegue render tecnicamente, há um prejuízo. Então, acho que foram as duas coisas. Evolução do esquema e evolução da parte física. E, consequentemente, da técnica individual de cada jogador, que são craques, né? Isso, o Flamengo tem um time e reserva de craques, inclusive os garotos, né? Os garotos estão entrando, parece que jogam no Flamengo como titulares há 3 anos. Né? Essa é a impressão que eu fico. Mas a gente volta a falar sobre o Flamengo, Eugênio, que teve aí 6 jogos em 14 dias, uma super maratona. E ontem, em coletiva de imprensa, o técnico do Flamengo deixou bem claro que ele valoriza a Libertadores, sim, mas vai fazer diversas mudanças diante do Júnior de Barranquilla, até porque o Flamengo precisa só de um empate para seguir na Libertadores, né? O que você acha, Eugênio, desse rodízio do Domi e dessa mudança que deve ser grande, como ele mesmo disse, deixou claro? O Flamengo já está classificado na Libertadores. Ele precisa garantir o primeiro lugar do grupo, né? Classificado, vai seguir, isso já está certo na Libertadores. Eu acho que o trabalho do Domi é dividido em 2 momentos, antes e depois da goleada sofrida em Quito por 5-0 para o Independente Del Valle. E às vezes isso, claro, que é uma marca negativa, mas também serve para mudar as coisas. Serve para melhorar, para as pessoas entenderem os erros que estão cometendo. O Flamengo vinha com algumas questões, ele mudou o desenho tático do time, ele passou a jogar de uma forma diferente, mais segura, embora ainda precise evoluir nessa questão, só que hoje em dia não tem tempo para treinar, é só jogo e tentar descansar, não tem nem jogo e descanso. É jogo e dormiu, joga de novo, né? Tá assim o Flamengo. Então, é difícil trabalhar, por exemplo, bola parada, né? Que foi a questão que ontem o Flamengo sofreu muito, né? No jogo com o Corinthians. Ele tem essa dificuldade. Mas, primeiro, concordo com o Savoia, a questão física, né? Quando ele chegou, o Flamengo estava muito abaixo, o Flamengo tinha ficado 3 semanas ali sem saber quem ia ser o técnico, trabalhando com uma comissão do Sub-20, e o time perdeu o condicionamento físico, claro, né? Recuperou isso, mas agora tem lidado com uma série de problemas relativos aí a essa maratona, os casos de Covid, convocação para a seleção, isso tudo deixou o time muito desgastado. Mas a mudança que foi feita na estrutura da equipe, o Flamengo, só para tentar rapidamente explicar, jogava num 4-3-3, né? Era um primeiro volante com 2 meias mais avançados, 2 homens abertos nas pontas e um centroavante. Ele passou a jogar num 4-4, ou seja, os homens de lado de campo, eles agora voltam sem a bola para ajudar na marcação, né? E um meia centralizado por trás de um centroavante.
que passou a ser o Pedro e no primeiro momento era o Arrascaeta esse homem por trás dele. Ontem, por exemplo, foi o Vitinho que surpreendeu jogando ali. A gente estava acostumado a ver o Vitinho pelo lado do campo, ele não vinha bem e ele entrou já no final do jogo contra o Bragantino por trás ali do Pedro. Na verdade já tinha saído o Pedro, era o Lincoln que estava como centroavante, mas naquela função ali fez ali algumas boas jogadas e ontem desde o início jogou muito bem. Então essa mudança de estrutura fazendo com que esses homens de lado participem mais da recomposição defensiva e tendo 2 homens de marcação no meio de campo mais presos à marcação para proteger a zaga, fez com que o Flamengo ficasse mais sólido, mas que com a bola no pé também subisse todo mundo e controlasse a posse de bola no campo de ataque. É um time hoje mais equilibrado, portanto o Flamengo evoluiu. O Domi e sua comissão técnica, eles perceberam, a comissão como um todo, eles perceberam que como estava jogando o Flamengo, o time estava muito exposto. E eles readaptaram o desenho tático do time. É isso. A partir daí, a equipe tem conseguido melhores resultados, resultados mais regulares, assim, as vitórias, como foi dito agora pelo Lai, um empate e só vitórias desde então. Isso é importante e eu acho que a tendência é caminhar em cima disso para crescer ainda mais com a sequência da temporada. Agora,